Em nome da lei, consinto examinar essa causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Companheiros do Conselho de Sentença, nós vamos dar início já à fase de instrução. Nesse caso, dispensadas as testemunhas, iremos realizar diretamente o interrogatório, certo? Já explico como funciona. Eu inicio as perguntas, na sequência o Ministério Público, a defesa, e vocês, se quiserem, podem perguntar ao final, tá bom? Daí sempre para mim as perguntas, por gentileza. Boa tarde, senhor. Boa tarde. Por gentileza, o seu nome completo? O Eric de Souza Leal. Sua profissão? Autônomo. Senhor Eric, o senhor está aqui nesse momento, no momento do interrogatório. O senhor deve entender que se trata de um ato de defesa, de autodefesa do senhor, né? O senhor não é obrigado a responder a nenhuma pergunta, mas é a chance do senhor querendo dar sua versão ao jurado, ao Conselho de Sentença, para explicar o que aconteceu. O senhor gostaria de prestar alguns esclarecimentos? Gostaria de falar? Ou prefere ficar em silêncio? Não, quero falar. Muito bem. O senhor conhece a acusação? Sim. O que o senhor gostaria de nos falar sobre essa acusação? Ela é verdadeira? Ela é falsa? O que o senhor gostaria de dizer ao Conselho de Sentença? Falsa, Lemantis. Sendo justamente, novamente, vindo aqui novamente, já vi uma vez aqui, né? Já passei por isso novamente. Estou passando de novo, pagando pelos passados da gente, né? E isso daí aconteceu, aí não sei como. Estava preso nos fatos. Venho só dentro da cadeia esse negócio para mim responder, eu já estou no tempo preso. Quando o fato aconteceu, dia 16 de setembro do ano de 2019, o senhor estava detido? Estava preso. Tá. O senhor teve a informação, né, de que estava sendo acusado desse crime em que data, mais ou menos? Em que ano? Foi quando foram na carceragem onde eu estava levar um mandado de prisão, só... Deram cumprimento com o senhor preso. Isso. O senhor conhecia o senhor Rafael da Silva Santos? Sim. O senhor tinha desavenças com ele? Era amigo? Como é que era o seu relacionamento com ele? Amigo não era. Conhecido, assim, de ouvir falar, de ver passar, de ver na rua. De convivência, assim, não tive muita convivência, só de ver, dar oi, assim. Assim, inimizado o senhor tinha? Não. Tinha motivo para querer ele morto? Não tem motivo nenhum. Certo. Em relação, quando o senhor estava preso, o senhor tinha contato via celular com o mundo exterior? Tinha celular na cadeia? Na unidade tinha. Tinha. No seu X tinha? Tinha. Tinha o que foi achado, né? Mas não era meu. O senhor fez uso desse celular? Usei uma vez falar com a família, 1, 2 vezes. Tinha acabado de chegar esse daí na cadeia. Chegou a dar ordem para alguém matar? Não, senhor. Não? Foi com a família mesmo falar. Uhum. O senhor ficou sabendo, então, quem seria o autor desse crime? Não fiquei sabendo. Só que rolava dentro da cadeia, né? Muita gente conhecia ele, pessoal, tipo, na cadeia, e só comentou que ele tinha falecido. E tinha muita gente conhecida da comunidade preso junto, né? Uhum. O senhor sabe dizer se o senhor Rafael era membro de alguma facção criminosa? Não sei dizer muito, mas ele tinha os problemas dele, né? O que o senhor sabe? Com facção, as coisas, os problemas dele com facção. Como é que o senhor sabia disso? Isso daí é o que rolou dentro da cadeia, né? O papo ali na cadeia, que uhum. Foi o PCC que matou, isso e aquilo, o papo de preso, né? Entendi. Mas saber mesmo... O papo é que o PCC tinha ordenado a morte dele? Que tinham matado, que foi ele, né? Por dever... A mando do PCC. Isso, o papo que rolava dentro da cadeia, né? Entendi. Certo. Mas isso daí é de conversa de banho de sol que escuta, mas a gente não sabe. Uhum. O senhor Gabriel dos Santos Gomes e o senhor Wellington dos Santos Schnoble, o senhor conhecia eles? Sim. Tinha alguma relação mais próxima da amizade? São meus amigos de infância.
Sabe dizer se algum deles tem envolvimento com esse fato? Não, senhor. Nenhum deles tem. Até mesmo acho que o Wellington foi até julgado já também nesse processo. Quem que é o Gabiru? O Gabiru não sei, só o nome dele. Não tem apelido, esse apelido não é dele. Entendi. O senhor está com quantos anos? 30? 30 anos. O senhor é casado, tem filhos? Tenho. Tem. Atualmente o senhor também está detido, né? Sim. Tá. Falta muito para terminar o cumprimento da sua sentença? Para ano que vem. Tá. Doutora, pelo Ministério Público. E perguntas, excelência. Passo a palavra à defesa. Doutora, à vontade. Sem perguntas, excelência. Uma questão pelo Conselho de Sentença. Encerramos o interrogatório. O senhor pode retornar, por gentileza, ao lado da sua defesa. Doutor, tem que usar um microfone. Nós vamos dar início, nesse momento, à fase já de sustentação plenário. Falará pelo Ministério Público a doutora Roberta Massa. Roberta, ontem estávamos nas instruções, né? A doutora Roberta atua tanto na segunda vara quanto na primeira vara, em alguns processos. E eu acho que nesta pauta é o único júri, né, que a doutora vai fazer conosco, né, Sim, na segunda vara. Doutora, é uma satisfação, um prazer. E a palavra é de Vossa Excelência pelo prazo de até 1h30. Com a palavra, doutora. Obrigada, excelência. Bom, boa tarde a todos e todas presentes. Inicio aqui os meus cumprimentos no presidente do Tribunal do Júri, Dr. Daniel Avelar. Dr. Daniel, gostaria de dizer que para mim é uma imensa satisfação voltar ao júri, né? Passei um tempo aí de licença, estava gozando de licença maternidade nesse ano. Não havia feito ainda plenários nesse ano, eu tinha parado em dezembro do ano passado por conta, né, do barrigão muito grande. E qual a minha surpresa que não voltar para o Tribunal do Júri agora como titular. Parabéns. Então, acredito que sou a segunda mulher a ser titular e atuante no Tribunal do Júri de Curitiba, Acho que sim. sucedendo aí a doutora Lúcia. Lucinense, né? Jacomite Andrite. Me sinto muito privilegiada, mas também com uma responsabilidade muito grande nos ombros, mas sabendo que esse plenário é presidido por um magistrado do seu porte, do seu conhecimento, a certeza de que os trabalhos aqui agora como titular serão sempre muito prazerosos, tranquilos e, na medida do possível, o melhor trabalho, o melhor serviço que a gente possa prestar aí para a sociedade paranaense. Então, fico aqui os meus cumprimentos. Seja muito bem-vinda. A casa realmente é sua, né? Obrigada. Cumprimentar aqui os serventuários presentes, o Ramos e a Jane, dizer que é um prazer voltar a trabalharmos juntos. Agora estarei aqui de vez, né, titular. Achei que não os encontraria tão cedo, mas também estendo aqui os meus cumprimentos, os meus agradecimentos, né, sempre muito prestativos, muito gentis, né, com todos os pleitos que acabam vindo aqui da parte do Ministério Público. Então, fica aqui também o meu prazer em trabalhar com vocês. Agradecer à Polícia Militar, que faz aqui a nossa segurança sempre, em todos os plenários. Deixar aqui também a minha homenagem, né, pela instituição. Passar os meus cumprimentos para essa banca de defesa, que há muitos anos não encontrava em plenário. Dr. Daledoni, Dr. Caio. Sabemos que aqui, pelo menos no estado do Paraná, já é digamos assim, uma bancada conhecida, né? De duras batalhas com o Ministério Público, mas por que não dizer batalhas também muito prazerosas? É sempre bom enfrentarmos, não no sentido de enfrentamento, de inimigos ou adversários, mas saber que estamos aqui atuando, cada qual fazendo o seu trabalho, podemos dizer, com lados, com nível que te faz ser maior, né? Que te faz procurar vir realmente preparada. E, por que não dizer, né, Dr. Daledoni e Dr. Caio, pegando aí notoriedade nacional, então me sinto duplamente
honrada, né? Fica aqui os meus cumprimentos, né? Sempre fui muito bem tratada, com muito respeito por vocês, principalmente pelo Dr. Caio, né? Com quem acabo tendo contato muito direto em vista de processos e demais feitos. E fica aqui a minha homenagem, né? Espero que hoje possamos ter um trabalho tranquilo. E agora também, como titular do júri, já fica também o meu desejo para próximos plenários que também sejam tranquilos. Fica aqui rendo as minhas sinceras homenagens. Cumprimentar o público presente. Tem estudantes de faculdades, tem, né? Espero que hoje vocês possam acompanhar, além das demais pessoas presentes, possam acompanhar também aqui como que funciona uma sessão de plenário do júri fora dos manuais, fora da sala de aula. Porque uma coisa é o que a gente lê ali nos livros, nos manuais, nas doutrinas. Outra coisa é o que o professor ou a professora universitária nos passa. E outra coisa bem diferente é acompanhar uma sessão em loco, presente. Hoje, talvez possa até dizer são um pouco sortudos, porque acredito que não vai ser uma sessão que vai se estender muito à frente, mas venham sempre, né? Chamem os colegas de universidades, estou fazendo essa fala especialmente para os estudantes de Direito, porque hoje, além de promotora de justiça, eu também sou professora universitária, então eu sempre gosto de chamar os alunos e alunas para virem. Né? Venham assistir, venham presenciar, mesmo que não seja obrigatório no seu ano, no seu semestre, mas venha presenciar, porque aqui pode ser que você encontre a sua vocação. Pode ser que aqui você decida um caminho muito longo pela frente, né? Tanto na advocacia, na magistratura, no Ministério Público. Então, estejam sempre presentes. E os senhores e as senhoras vão notar, a prática muitas vezes não é bem a teoria que a gente aprende. A prática é só exercendo mesmo. Então, sejam muito bem-vindos todos e todas. E por final, jurados e juradas, estamos em início de quinzena. Alguém aqui foi jurado ou jurada em outra sessão? Só a senhora. Alguém foi jurado ou jurada em outro ano? Então, todo mundo é a primeira vez, praticamente. Só a senhora que não. Bom, então, eu acabo me sentindo um pouco na obrigação de, né, fazer uma introdução a respeito do porquê que as senhoras e os senhores estão sentados aqui hoje, né? O que nós vamos discutir hoje e o que também eu estou fazendo aqui hoje enquanto promotora de justiça. Alguém aqui é estudante de direito? Estudante? Alguém é formado ou formada? Nossa, então só a senhora e o senhor não são. Bom, então acho que vamos dizer aí, falar uma língua conhecida e vou tentar também ser o mais clara, o mais simples para quem não é da área. Estabelece tanto a Constituição Federal quanto o Código de Processo Penal que os crimes dolosos contra a vida, basicamente homicídio, aborto, infanticídio, instigação, auxílio a suicídio, eles são julgados pelo Tribunal do Júri. Tribunal do Júri, hoje, aqui no Brasil, composto, né, por 7 jurados ou juradas. Pessoas que são integradas numa lista, mas que, segundo a lei, segundo o Código de Processo Penal manda, são pessoas que tenham, digamos assim, uma ficha limpa. Pessoas de moral, reputação ilibada. Isso está nos termos da lei. Então, hoje, os senhores e as senhoras são as juízas e o juiz do fato. Não é o doutor Daniel que é o juiz togado, aquele juiz investido de magistratura. Por quê? Uma opção. Foi uma opção legislativa, foi uma opção do Constituinte permanecer, né, manter a instituição chamada Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida. E aí, por isso que os senhores e as senhoras integraram essa lista, hoje foram sorteados e estão compondo, né, o que a gente chama de
conselho de sentença. Então eu sei que muitas vezes as pessoas, né, se fazem presentes aqui e quando são sorteadas é até um pouco engraçado. Algumas não conseguem disfarçar, né, muito a cara de desgosto. Puxa, fui sorteado e fui aceito tanto pela defesa quanto pelo Ministério Público. E a gente entende que jurados e juradas têm os seus compromissos profissionais, pessoais, familiares. Mas, por outro lado, eu gosto de sempre dar, digamos assim, essa outra cara para essa função que os senhores e as senhoras estão exercendo aqui. Vejam que honra. As senhoras e o senhor são considerados pelo Poder Judiciário Paranaense, cidadãs e cidadão de moral ilibada, aptos a julgar uma pessoa por um crime de tamanha gravidade como um homicídio. Então eu sei que às vezes a gente sente um desconforto, não queria estar aqui, queria ou voltar para casa, ou voltar para o trabalho, né, ou resolver algum problema, mas por outro lado, sintam-se honradas e honrados. Não é qualquer pessoa que integra essa lista, até porque nem pode qualquer pessoa integrar a lista. Realmente tem que ser uma pessoa, como a lei manda, um cidadão de moral ilibada. E aí, falando, né, da função dos senhores e das senhoras, eu gosto também de falar da minha função. O porquê? Porque quando se pergunta o que um advogado faz, todo mundo sabe. Um advogado, ele defende a causa de um cliente, né? Ou de vários clientes, ou a causa de uma empresa, digamos assim, numa justiça trabalhista. Então, o advogado, ele vai defender uma demanda, um interesse de, né, uma determinada pessoa. Quando pergunta o que o juiz faz, também a maioria das pessoas conseguem responder. Como? Juiz julga. E está certo. A função do juiz togado, doutor Daniel e demais juízes, tanto do Estado do Paraná quanto do Brasil, é julgar processos de acordo com os ditames da Constituição, dos códigos penal, civil e por aí vai. E quando se pergunta o que o promotor ou a promotora de justiça faz? E aí começa a confusão. O porquê? Porque algumas pessoas, de uma maneira, digamos assim, um pouco atécnica, respondem o seguinte: o promotor ou a promotora de justiça acusa. Inclusive, chegam até a nomear a profissão como promotor de acusação ou promotora de acusação. E eu gosto sempre de corrigir. Não, o nome do meu cargo é promotora de justiça. Meu nome é Roberta Franco Massa, sou promotora de justiça do Estado do Paraná, integro o Ministério Público do Estado do Paraná há 14 anos, e o nome do meu cargo é promotora de justiça e não promotora de acusação. Mas, doutora, não é o Ministério Público que faz a acusação no tribunal do júri? Sim, também. Mas veja, promotor e promotora não estão vinculados ou obrigados a fazer uma acusação. O porquê? A Constituição Federal, ela diz o seguinte: o que cabe ao promotor ou promotora de justiça fazer. E eu gosto de explicar de uma maneira muito simples, que todas as pessoas conseguem entender, que inclusive foi uma maneira de eu conseguir explicar para alunos de 7, 8 anos, quando eu fui participar de um projeto chamado Justiça e Cidadania se Aprende na Escola. Eles, né, levavam promotores, juízes, advogados para conversar com criancinhas, para dar algumas ideias gerais, né? Do que o juiz faz, o que é cidadania, o que é poder legislativo, executivo, judiciário. E aí eu ficava pensando, isso já foi há um bom tempinho atrás, mas eu ficava pensando, como é que eu vou explicar para a criança o que o promotor ou promotora de justiça faz? Porque se nem mesmo a maioria dos adultos não sabe. E veja,
Inclusive, estudantes de direito também não sabem, né? Muitos não sabem. E tá tudo ok, porque é uma coisa que a gente vai aprendendo, né, dentro da faculdade. E alguns talvez nem tenham muita essa aula, principalmente em direito constitucional. Então, o jeito que eu encontrei de explicar para as crianças era o seguinte: nós temos aqui República Federativa do Brasil. Quais são os nossos 3 poderes republicanos, né? Executivo, legislativo e judiciário. O que o executivo faz? Administra. Legislativo faz lei. Judiciário julga. Tá tudo certo. Tá, mas para quem esses 3 poderes republicanos, para quem que se volta isso? Quem que eles administram? Para quem que eles fazem lei? E para quem que eles julgam? Para a sociedade. E quem é que vai representar os interesses ou defender os direitos da sociedade perante esses 3 poderes? Essa é a instituição Ministério Público. Então, veja, a minha função, que está lá prevista na Constituição Federal, é essa. É defender direitos, garantir interesses da sociedade perante os 3 poderes. Hoje aqui, perante o Poder Judiciário. E por isso que não é muito correto utilizar o termo promotora de acusação. Porque nem sempre a acusação será o garantir direitos, será o defender interesses. Muitas vezes, a acusação também não será o promover justiça. E vejam, senhoras e senhores, passando essa parte introdutória, e por que eu julguei importante fazer essa parte introdutória aqui para as senhoras e para os senhores, porque isso se identifica perfeitamente com o nosso caso de hoje. As senhoras e senhores já aprenderam a mexer aí no computadorzinho, certo? Então, o que eu vou trazer aqui para as senhoras e para os senhores, eu vou indicar a movimentação ou a página para vocês poderem ir acompanhando aí, caso queiram ler no processo e tal. Então, vamos lá. O porquê que tudo que eu falei aqui se identifica com o nosso caso hoje? Qual que é o nosso caso? Consta que, né, a gente pode abrir ali na nossa denúncia, que é a peça que inaugura o processo criminal. Página 231 ou movimento 62.1. O nosso processo ele é inaugurado com essa denúncia, inclusive assinada na época por mim, lá em 20 de fevereiro de 2020, em que diz o seguinte: que o Veric de Souza Leal, de alcunha Rajada, apelido, alcunha apelido, Gabriel dos Santos Gomes, de apelido Gabiru, e o Wellington dos Santos Chinoble, de apelido Chinoble, conseguiram encontrar? Página 231 ou movimento 62.1. A denúncia, ela diz o seguinte, que no dia 16 de setembro de 2019, esses 3 réus, tá? Eu posso chamá-los de réus porque foi iniciado um processo criminal, mataram a vítima Rafael da Silva Santos, tendo efetuado diversos disparos de arma de fogo que causou lesões crânioencefálicas que levaram o Rafael à morte. O crime teria sido cometido por motivo torpe. O que é motivo torpe? Torpeza, aquela coisa que é repugnante, tá? Que é inaceitável. Em razão da disputa de pontos de tráfico de entorpecentes da região. E aí está dizendo que o crime também foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.
Eis que esses 3 réus efetuaram disparos contra a vítima de inopino. O que é de inopino? Pegaram a vítima de surpresa. Ela estava distraída atravessando a rua, ela não estava esperando aquele ataque. E aí, está dizendo o seguinte: a ação delituosa foi previamente ordenada de dentro da penitenciária pelo denunciado Veric, enquanto que ao Gabriel e ao Schnoble couberam a tarefa de executar o crime. Então, resumindo, o que está dizendo? Que o réu presente aqui hoje, ele teria sido mandante do homicídio do Rafael, tá? Isso daqui se transformou num processo criminal e dentro do processo criminal foram produzidas provas, né, sob o manto do contraditório e da ampla defesa. O que são provas sob o manto do contraditório e da ampla defesa? Provas, né, em que tanto o Ministério Público quanto principalmente defesa puderam argumentar, contraditar, impugnar, participar da produção da prova. Então, isso é uma prova sob contraditório e ampla defesa. Diferente de algumas provas, por exemplo, depoimentos testemunhais que são prestados na delegacia de polícia, numa fase de investigação. Ainda que sejam elementos válidos, por exemplo, para se iniciar um processo criminal, não são elementos quando a gente fala a respeito de serem produzidos sob o manto do contraditório e da ampla defesa. Pois bem, como que se inicia o nosso processo? Tem a morte do Rafael, tá? E aí inicia-se a investigação da morte do Rafael. E aí a gente vai ter tudo bem resumido no relatório final do delegado que fez essa investigação, que está lá na página 217, ou movimento 58.1. Encontraram? Então vamos lá. Quando o delegado ele termina uma investigação criminal, ele tem que fazer um relatório final. E esse relatório ele caminha, né, para o juiz de direito e para o Ministério Público. Para o Ministério Público dizer, né, como a gente é o titular da ação penal, é o seguinte: realmente tem crime aqui, com indício de autoria, vou oferecer denúncia. Então, o que o delegado ele investigou? Ele investigou o seguinte. Tá, aqui ele começa dizendo que ele começou a investigar a morte do Rafael, ocorrida no dia 16 de setembro de 2019, ali na Vila Guaíra, aqui em Curitiba. Aí ele fala, né, que começa com um boletim de ocorrência instaurado, que segundo relatado por vizinhos, pessoas que estavam ali transitando, os autores do crime estavam em uma moto, tipo CG, de cor clara. Passaram em frente a uma oficina mecânica, onde se encontrava a vítima, e efetuaram esses diversos disparos de arma de fogo. Consta que o Rafael, a vítima, ele foi atingido por 11 disparos. Ele tomou 11 tiros. Obviamente, né? Nem tão obviamente, porque aqui acredito que tanto o Dr. Caio quanto o Daledoni também deve ter história de cliente, né? E aqui no meu caso de réu ou ré que toma 10, 12, 15 tiros e vem aqui contar a história. Então não é tão obviamente. Mas enfim, no caso do Rafael, ele levou 11 tiros e morreu na hora, tá? E aí a perícia vai lá no local do crime, recolhe os estojos, né, dos disparos de arma de fogo, que aquelas peças, né, falando assim de uma forma bem simples para vocês, aquelas cápsulas das balas, né, que vão ficando, e aí descobre que a arma era um calibre 9 milímetros a princípio, tá?
E aí o delegado ele fala o seguinte, olha, no local do crime, quando a gente foi lá na hora da morte do Rafael, alguns conhecidos disseram que o autor do homicídio era a pessoa de alcunha, apelido, Gabiru. Que a vítima, o Rafael, era um traficante e que possuía uma disputa por pontos de venda de drogas com esse Gabiru, o tal do Gabriel, o nosso outro réu aqui. Mas nenhum desses parentes ou conhecidos quiseram comparecer à delegacia de polícia para prestar esse depoimento de uma maneira mais formalizada. Ali na hora do atendimento da ocorrência, foram tudo conversas informais. E aí o que acontece? A polícia começa a investigação com esse ouvi dizer que foi o Gabiru. Já no curso da investigação, apesar da dificuldade em se obterem provas, num ambiente onde impera a lei do silêncio, fomos colhendo mais informações. E aí foi possível, segundo o delegado, vincular não apenas o Gabiru, mas também as pessoas conhecidas como Rajada e Shinoble, nossos três réus desse processo, né? E o réu, hoje aqui presente, é o Veric, que segundo a polícia era conhecido por Rajada. E aí eles vão ouvir pessoas, a quem é que estava lá na oficina, no momento dos disparos. E o que se diz é o seguinte, olha, ninguém viu, foi muito de surpresa, foi muito rápido, a gente não conseguiu identificar as pessoas, o rosto estava coberto, eles chegaram de moto, estava de capacete e não sei o quê. E começa a se desencontrar informações. Se desencontrar no sentido, olha, ouvi dizer que foi Gabiru, Rajada e Shinoble, mas ninguém pode dizer que viu. Ninguém veio dizer que viu, ou que presenciou, ou, né, ou que sabe, ou que ouviu da boca deles, algum elemento, digamos assim, um pouco mais substancial. E aí houve pessoas, houve mecânico, houve quem estava na oficina, houve familiares, houve quem mora na rua, houve a ex-esposa de Rafael e continuou vindo pessoas. Se os senhores e as senhoras tiverem interesse em ler mais aprofundadamente o que essas pessoas disseram, está aí nesse relatório que eu passei para vocês. Mas basicamente é isso. Não sei quem foi que matou o Rafael. Eis que chegamos ali na página 222, tá? Na página 222, tem a seguinte informação. No dia de 2019, lembre-se, o crime é de 16 de setembro de 2019. Ou seja, 2 meses depois. Compareceu um cidadão aqui na DHPP, Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, e de modo muito informal, realizou uma denúncia. Qual? A nossa vítima, o Rafael, ele também era conhecido, ele também tinha alcunha. E a alcunha dele era qual? Baiano. E essa pessoa dizendo o seguinte, ele tinha medo de sofrer represálias, não aceitou registrar o depoimento de modo sigiloso, mas disse na presença do investigador de polícia que o autor do homicídio era a pessoa de Gabiru. Que Gabiru também circulava no bairro Parolim com a moto vista na cena do crime. E que a ordem para matar Baiano foi dada por Shinoble. E Shinoble, ou Shinoble, é parceiro de Rajada. E aí essa pessoa disse que sim, que o Rajada, ele está preso. Mas mesmo preso, ele dá as ordens de execução de dentro da penitenciária. E aí o delegado fala o seguinte, e aí a gente foi ouvir a testemunha sigilosa 1, no dia 22 de novembro de 2019. Esse depoimento eu vou ler para os senhores e para as senhoras, porque eu vou explicar onde é que eu quero
chegar, tá? Os senhores e as senhoras podem acompanhar. Essa testemunha sigilosa, ela diz o seguinte: atualmente ele está preso, a testemunha está presa, tá? Em razão de uma condenação pela prática do crime de receptação. Essa pessoa conheceu Rafael, a vítima, o baiano, e sabe que ele tinha envolvimento com tráfico de drogas. O baiano, a vítima, tinha algumas biqueiras no Morro do Sabão, entre os bairros Parolim e Vila Guaíra. E que ele, essa testemunha sigilosa, não tem nenhum envolvimento com a morte do baiano. Mas que a pessoa que mandou matar o baiano foi o Rajada. Que Rajada mandou matar o baiano de dentro da cadeia, pois ele ficou sabendo que o baiano estava crescendo no tráfico e que estaria tentando traficar na região. Que o depoente, a testemunha sigilosa, também tem conhecimento que o autor do homicídio foi o Gabiru, que o Gabiru trabalha para o Rajada e também para o Shinoble, que são os dois donos do tráfico. E que o Shinoble andou dizendo que não tinha nenhum envolvimento com o homicídio. Mas se Rajada mandou matar, Shinoble com certeza tem envolvimento com homicídio, pois os dois trabalham juntos e tomam as decisões juntos, pois são sócios. Que todos esses fatos também são de conhecimento de Estevão, o cunhado de Rafael. E que o depoente não sabe dizer quem estava com Gabiru na moto. Que o Rafael, o baiano, tinha 3 armas de fogo, sendo uma 9mm, uma .40 e uma 380. Que essas armas atualmente estão nas mãos dos traficantes. Que baiano já ofereceu drogas para essa testemunha sigilosa. Que baiano tinha um restaurante, mas não vendia drogas nessa região. Caso contrário, teria sido morto antes. Que baiano controlava sozinho cerca de 3 ou 4 vielas no Morro do Sabão. Que Gabiru é o braço direito do Rajada e de Shinoble no tráfico de drogas. Que Gabiru exerce a função de gerente do tráfico, além de ser matador. Que Gabiru usa diversas armas de fogo, normalmente pistolas. Que Gabiru possui armas calibre .380, .40 e 9mm. Que ele sempre troca de arma e inclusive já foi preso na posse de uma delas. Que o declarante reconhece as pessoas de Gabiru, Rajada e Shinoble como sendo, respectivamente, Gabriel, Veric e o Wellington. E que ele teme pela vida dele, por isso que ele deu o depoimento sigiloso, tá? Vejam, terminando o depoimento da testemunha 01, o que o delegado pensa? Bom, se o Rajada, o Veric, mandou matar de dentro da cadeia, como que ele deu essa ordem? Sinal de fumaça não foi. A ordem veio, obviamente, por meio de celular. Então, vamos fazer uma busca e apreensão na cela do Veric. Estava preso quando o Rafael morreu. E está lá o boletim de ocorrência, na página 182, ou movimento 40.1. Foi determinada uma busca e apreensão na cela do Veric. E aí esse celular, foi encontrado na cela celulares e chips. Já vamos fazer a primeira observação. Alguém aqui conhece ou já foi em penitenciária, alguma casa de custódia? Já foi? Aqui, Piraquara, ou então qualquer outro lugar que tenha algum tipo de penitenciária, não é filme dos Estados Unidos. A réu não fica
sozinho dentro da sua cela, com o seu banheiro, o seu colchão, a sua cama, lendo livro e pensando na vida. Veric não estava sozinho dentro dessa cela. Havia outras pessoas dentro dessa cela, tá? Primeira observação. Mas ok, pegamos celulares, pegamos chips. Ah, pronto, já temos um indício. O que precisa ser feito quando é apreendido celulares, chip e tal? Você manda para a perícia. Por quê? A perícia vai lá, vai abrir o celular, vai extrair todo o material daqueles peritos, vão extrair o material daquele celular e vão apresentar. Ó, a prova tá aqui. Olha essa conversa do fulano com ciclano. Olha, tem uma prova também aqui. Veja a foto do ciclano matando Beltrano. Ou então, veja vídeo. Nós tivemos um caso horroroso. Aqui, salvo engano, foi julgado ou no ano passado, ou há 2 anos atrás. Não me recordo se foi o doutor Daniel que presidiu, mas a denúncia foi minha. E foi um dos poucos casos. Estou na carreira aí há 14 anos, então não é qualquer coisa que me, digamos assim, me choca, né? A gente vê muita foto, a gente tem, né, acesso a muito conteúdo pesado, mas é uma coisa que virou meu trabalho e a gente consegue encarar. Esse foi um dos poucos casos em que eu realmente não conseguia ver a filmagem. Foi uma coisa muito pesada. Eles filmaram. Os autores, né, pegaram o menino, a vítima, acharam que o menino era de uma facção do Rio de Janeiro, do Comando Vermelho, pegaram o menino e filmaram a execução do menino. Abriram o peito dele e arrancaram o coração dele batendo e mostrava para a câmera do celular. É um vídeo muito pesado, muito. Mas veja, quer prova mais contundente de um crime do que um vídeo? Em que as pessoas estão mostrando a cara delas e vejam, davam risada. E esse celular foi encontrado e tínhamos uma prova muito contundente, uma prova muito forte desse crime, além de diversas outras provas. Mas só dando o exemplo do que a perícia pode encontrar dentro de um celular. Conversas, fotos, ligações, vídeos, áudios, né? E aí o delegado, vamos voltar lá para a nossa página 225. O delegado conclui o seu relatório dizendo o seguinte: olha, depois do depoimento da testemunha sigilosa 1, que veio aqui e falou que foi o Rajada que mandou matar de dentro da cadeia, e aí o Gabiru que matou, e o Rajada é sócio do Schnoble, então se o Rajada mandou matar, o Schnoble também sabe, ele também mandou matar, porque os dois são sócios, e a gente foi à cadeia, encontramos o celular, mandamos para a perícia. Vou indiciar eles. Ok, tem ali alguns elementos. Ministério Público, eu ofereci denúncia. Por quê? Denúncia não é baseada em provas. Denúncia é baseada em indícios. Indícios são elementos que indicam a prática de um crime, indicam uma suposta autoria. Diferente de prova. Prova é algo que deve ser mais substancial. O próprio nome diz, prova é algo que comprova. Indícios indica. Prova comprova. E é por isso que para tanto se condenar, ou mesmo para absolver, você precisa de provas. Ou, na pior das hipóteses, não haver provas. Ou dúvidas acerca de provas. Por isso que o celular é mandado para a perícia, e quando vem esse inquérito policial, ele tem indícios. Com indícios você consegue denunciar. E aí se começa o processo criminal.
E no meio desse processo criminal, vem o laudo do celular. O laudo do celular, os senhores e as senhoras podem abrir ali na página 663. O movimento 364.1. Página 663. Ou movimento 364.1. A perícia manda aqui para o processo, né? É um laudo longo. Se os senhores e as senhoras tiverem interesse, podem aí ler depois com mais tempo, né? Podem até falar para o doutor Daniel, que vai perguntar se vocês se sentem preparados para julgar a causa. Ah, doutor, eu quero ler essa peça com mais calma. Então, os senhores hoje são os donos, né, do julgamento. Então, podem ler com mais, digamos assim, tranquilidade. Mas o que eu quero trazer para os senhores e para as senhoras está ali na página 672. Como que começa o laudo, digamos, de um aparelho telefone celular que foi apreendido? O perito ele vai começar dizendo o seguinte: olha, esse aparelho de telefone chegou aqui lacrado. E por que que o perito é importante colocar no laudo que o telefone chegou devidamente lacrado? Porque você tem a certeza que esse celular, da forma como ele foi capturado, apreendido, foi direto para a perícia. Ninguém mexeu, ninguém manuseou, ninguém ligou ou desligou. Isso se chama cadeia de custódia. A prova para ser, o material para ser periciado, ele não pode ser manuseado nesse meio do caminho. Então, o perito começa dizendo, ó, celulares chegaram ok, tudo lacrado, certinho, de acordo com a lei. Mexi no celular tal, mexi no chip tal, extraí o material, fiz o relatório, tá lá, tá no código QR Code, é só abrir e tal. Conclusão final. Não foram localizados arquivos ou registros pertinentes ao motivo pericial. Homicídio de Rafael da Silva Santos. Fato ocorrido em 16/9/2019, nos equipamentos analisados. Senhoras e senhores, o que nós temos hoje? Uma testemunha sigilosa que, quando ouvida na delegacia, ela diz que foi o réu, o outro réu executou e o outro réu tem conhecimento, porque eles também são sócios. Os celulares são apreendidos e o perito diz, olha, nesses celulares e nesses chips, eu não encontrei nenhum material que interesse a esse processo. Aqui não temos nada, não temos ligação, não temos conversa, não temos fotos, vídeos, filmagens que possa comprovar ou ligar de alguma maneira o réu Veric à vítima Rafael. Existiam conversas? Existiam conversas. Conversas que inclusive está no laudo, que dava a entender que havia ali uma negociação de drogas, várias negociações de drogas. Mas ninguém sabe de quem partiu e com quem foi. Porque, novamente, o celular foi encontrado dentro de uma cela com várias pessoas. E, no meio das conversas, ninguém deu o seu próprio nome. Existe esse material no celular, mas algo que remeta à morte do Rafael não tem material nenhum. Ah, então tá bom. Então vamos ouvir lá a testemunha sigilosa numa audiência com contraditório e ampla defesa, já que na delegacia ela não foi ouvida com contraditório e ampla defesa. Aqui na audiência ela vai na frente do juiz, na frente do promotor, na frente
dos advogados de defesa. E aí, senhores e senhoras, está lá na página 746. Ou movimento 472.2. Como é uma testemunha sigilosa, obviamente não tem a foto dela, não tem dados dela, ela continua, né, com a sua identidade preservada. E aí, ouvida aqui em audiência, tem aqui nesse termo de audiência, basicamente o que ela falou, tá? Os senhores e as senhoras podem ler também esse depoimento com mais calma. Como eu já li aquele... É 746. Sim, 746. Ou movimento 472.2. Jane, você pode confirmar para mim, por favor? 768, para mim está 746. Mas a gente pega o processo que é exportado pelo cartório para os... pode ter tido algum desencontro. Obrigada por ter me alertado. Das outras vezes estava batendo. Só agora que não bateu, 768. Tá lá, termo de inquirição de testemunha, sigilosa 01. É isso? Muito bem. Os senhores e as senhoras podem ler esse depoimento reduzido a termo com bastante calma. Mas, basicamente, o que a testemunha vai dizer? Olha, basicamente o que ele diz é o seguinte. Não viu, tá lá no final. Não viu nenhum áudio, nada referente às ordens de Verick mandando matar a vítima. Que não viu Gabriel atirando. Que não sabe ninguém que tenha visto Gabriel atirando. Que a vítima possuía 3 armas de fogo. Que a acusação de que seria Verick foi feita também por Estevão. E olha agora a cereja do bolo. Que Gabriel e Wellington, os outros 2 réus desse fato, são seus inimigos. Mas Verick não. Enfim, aí só sai do comando, quem entra para a igreja, enfim. Senhoras e senhores, eu estou há 45 minutos falando, desde a introdução, cumprimentos, expliquei o que jurado e jurada fazem, o que Ministério Público faz. Tudo para chegar o quê? Nós temos um processo, hoje, aqui sob julgamento, em que ninguém viu quem matou o Rafael. Ninguém trouxe nenhuma prova que ligasse os réus ao homicídio de Rafael. O celular apreendido dentro da cela do réu não trouxe nada que fizesse menção ao homicídio de Rafael. E a testemunha sigilosa, que também vai nessa linha, olha, eu ouvi dizer que foi o Rajada, que é sócio do Schnoble e mandou o Gabiru matar, porque o Rafael, o vulgo baiano, queria tomar a boca deles. Vejam, quando a testemunha sigilosa presta esse depoimento na delegacia, em nenhum momento ela esclarece como que ela teve conhecimento disso. Como que ela sabe? Se ela não viu, se ela não presenciou, se ela não conhece ninguém que viu. Só que aí, quando ela é ouvida aqui em juízo, ela continua afirmando que foi o réu que mandou o Gabriel matar, mas ela não viu, não conhece ninguém que viu, não conhece ninguém que presenciou, nunca ouviu um áudio que comprovou, nunca viu uma conversa que comprovasse, e ao final
piora. E eu sou inimigo de Gabriel e o Wellington. Mas o Veric eu não tenho nada contra. Como é que o Ministério Público, aquele órgão que eu falei, né? Aquela instituição que eu falei para as senhoras e para os senhores, a quem cabe defender os interesses da sociedade, garantir os direitos da sociedade, vai chegar aqui e dizer o seguinte: senhoras juradas e senhor jurado, condenem Veric, porque a testemunha sigilosa garantiu que foi ele. Ela não viu, ela não conhece ninguém que viu, ela não tem nenhuma prova e, ela até é inimiga do Gabiru e do Schnoble. Mas ela veio aqui e falou que foi ele. Percebem o perigo desse tipo de afirmação? A partir do momento em que o Ministério Público vem aqui na frente dos senhores e das senhoras e diz, olha, condenem porque a pessoa falou que foi ciclano, amanhã sou eu sentada aqui e, sei lá, Daledone falou que foi Roberta. O tal do ouvir dizer é muito perigoso. Porque ouvir dizer, a gente ouve dizer muita coisa todo dia. Agora, não cabe ao Ministério Público, enquanto essa instituição que defende um Estado democrático de direito, que defende interesses da sociedade, que garante direitos da sociedade, chegar aqui na frente dos senhores e das senhoras e falar assim, condena porque a testemunha sigilosa garantiu que foi ele. Ela não viu, não conhece ninguém que viu, não tem nenhuma prova. Os celulares não trouxe nada. Ela é inimiga dos outros dois réus. Mas, se ela está falando que foi ele, foi ele. Ainda que os senhores e as senhoras dissessem assim, doutor, eu quero ler o processo inteiro. Eu quero ler para ver se eu acho que foi ou não ele. Não trabalhamos com achismo. Não interessa o que Roberta acha. Não interessa o que Giovana acha. Condenar alguém pela prática de um crime tão grave como homicídio requer, eu vou falar no mínimo, provas. Como é que se vai sustentar um pedido de condenação sem prova nenhuma? Ao final do processo, terminei de estudar o processo por júri, mas que prova que eu tenho aqui? Eu não tenho nada. Eu não tenho absolutamente nada para sustentar para os senhores e para as senhoras. Para dizer, olha, condene Veric, foi ele mesmo que mandou matar de dentro da cadeia. Eu não tenho absolutamente nada. Aliás, eu nem deveria estar aqui. Por isso que eu quis fazer toda aquela introdução. Porque quando se depara com esse tipo de situação, senhoras e senhores, cumprir o meu papel de promotora de justiça, não de acusação, é dizer para os senhores e para as senhoras, cumpra-se a lei. Não havendo provas, absolva-se. E não é que aqui é um caso de dúvida. Porque, veja, é muito diferente se eu falasse assim para o senhor, olha, temos dúvida se foi ou não foi o Veric. E mesmo na dúvida, absolva-se. Temos dúvida porque uma testemunha falou, depois a outra contradisse. Está aí meio duvidoso. Aqui não é que está duvidoso. Aqui sequer tem prova para ser duvidosa.
não há provas. Não havendo provas para condenação, a absolvição é mandado de justiça. Senhoras e senhores, eu falei até demais, porque meus pedidos de absolvição não passam de 30 minutos. Mas, no entanto, hoje me senti na obrigação, meu primeiro júri esse ano com o doutor Daniel, estou voltando agora ativa, aí depois de um tempo licenciada, e eu sempre acho muito válido explicar para os jurados e para as juradas, e para todos que aqui assistem, população, sociedade, familiares, alunos, o porquê que nesses casos pedimos a absolvição. Porque nada mais é do que um mandado de justiça. Não havendo provas para se condenar alguém, qualquer pessoa que seja, independente de ficha criminal, reincidência, antecedente, se é fulano, se é ciclano, se torce por Atlético, se torce por Curitiba, se vai votar no Lula, se vai votar no Bolsonaro, independente, não havendo provas, absolva-se. Esse é o pleito do Ministério Público. Muito obrigada pela atenção da senhora e dos senhores. Excelência, devolvo a palavra. Muito obrigado, doutora. Oi, oi, oi. Ok. Importante que a defesa mostre ao cidadão jurado o que aconteceu. É importante que se diga por que se trouxe, se arrastou esse homem até aqui, increpando-lhe o cometimento de um crime de mando, algo seríssimo, por motivo torpe. Por que ele ficou na penitenciária até aqui com mandado de prisão vigente? Alguma coisa aconteceu. Nada é por acaso. E por isso que eu disse, jurado Thiago, mais do que olhar a chuva, é importante mostrar como a nuvem se formou. E essa nuvem se forma de uma maneira dantesca, e aqui o pedido de absolvição do Ministério Público, acrescido do pedido de absolvição da defesa, serve para apontar que alguém falhou nesse caminho. Isso não pode simplesmente passar em brancas nuvens, porque essa nuvem que se formou, ela é uma nuvem que tem que ser censurada. Excelências, como é que surge o nome do Eric? O Eric já estava preso por um outro motivo. Ele paga por alguma coisa que ele devia. Deve, foi condenado. O fato se dá em setembro de 2019. Em novembro de 2019, os policiais dizem o seguinte: chegou uma pessoa aqui na delegacia de homicídios, na divisão de homicídios e proteção à pessoa, que contou uma história, que sabia tudo como tinha ocorrido, que dizia tudo exatamente como tinha acontecido. Mas ela não quis prestar depoimento. Então, os agentes da polícia, os investigadores, produzem uma informação. E isso vai para os autos. É um inquérito, está lá. Não são esses 6 volumes ali. O inquérito está pequenininho. Dizendo que foi o Eric que mandou, que o Gabiru executou, junto com o Shinoble. Então tem 2 executores, os 2 que estariam pilotando a moto, porque o fato aconteceu. Uma moto com 2 indivíduos para em frente a uma oficina mecânica, a vítima estaria lá consertando o seu veículo, e ele é sumariamente executado com 12 disparos de uma pistola calibre 9mm. Novembro vem eu chamo de uma testemunha voluntariosa, que ela chega na delegacia e diz assim: olha, eu sei o que aconteceu. Isso é o que está a nível de informação de policiais, prestem bem atenção.
Isso foi no dia 20 de novembro. No dia 21 de novembro, eis que surge a tal da testemunha sigilosa, contando tudo que ele não viu, mas ele soube por ouvir dizer. Ele não viu. Contaram para ele. E isso é colocado como uma testemunha sigilosa. E depois tem um termo de reconhecimento fotográfico, que ele reconhece as pessoas. Então, dando a entender a justiça criminal, dá a entender essa fantasia criada aqui, eu vou dizer por que fantasia e por que se criou essa fantasia, que além dele ter visto, que é um depoimento muito bem transcrito, feito, ele reconhecia essas pessoas que ele ouviu dizer que fizeram isso e que ele também acha. Termo de reconhecimento fotográfico. Isso que as revistas semanais, aí vem projeto, tem um projeto de Inocentes também, tem combatido muito, né, essa questão do reconhecimento fotográfico. Veja, mas não é um reconhecimento que a autoridade policial disse assim, você reconhece que essas pessoas estavam na cena? Não. É um auto de reconhecimento fotográfico de pessoas. Como se eu colocasse, o doutor Daniel colocasse, para que eu reconhecesse o doutor Caio. Eu conheço o doutor Caio, eu sei de quem se trata. Mas o doutor Caio estava naquela cena. Percebam que é importante explicar isso. Isso ocasionou a acusação contra ele. E dizendo o seguinte, veio do presídio. Tá, doutor Daledoni, mas o que isso tem a ver com esse fato? Tem a ver que nós devemos endereçar à divisão de homicídio e proteção à pessoa um recado. Absolvendo o Eric, vai um recado para lá. Por quê? Porque por detrás disso pode ter muita coisa envolvida. Houve um homicídio, um narco-homicídio, como eu chamo, em razão de disputa de pontos de tráfico. A voz das ruas, a voz da cadeia diz o seguinte, essa pessoa que morreu com 12 disparos de arma de fogo, ela morreu porque ela roubou uma facção criminosa. Por isso que ela foi executada. Mas o delegado encontra esse voluntarioso e no outro dia parece a testemunha sigilosa. Essa testemunha sigilosa está dizendo que ela foi ouvida, sabe onde? Na delegacia, porque tem um cabeçalho em todo o termo de depoimento que diz assim, ó, né, termo de depoimento. Aos 22 dias do mês de novembro do ano de 2019, na cidade de Curitiba, no cartório da 3ª Delegacia de Homicídio, DHPP, estando o delegado de polícia Tiago Nóbrega de Almeida e comigo o escrivão Daniele, ao final subscreve, aqui os dados dela são retirados e ele faz a acusação. Muito bem, essa testemunha sigilosa, ela foi ouvida em juízo. E ela disse, não, eu não fui ouvido lá no DHPP. Eu estava preso, eu fui ouvido na cadeia. Entenderam como a nuvem está se formando? Entenderam o risco e a função de um advogado? Eu fui ouvido na cadeia. Só que dentro dos autos, o delegado de polícia foi até o hospital, onde um parceiro do crime dessa vítima, o Rafael Baiano, morreu. O Matheus estava lá, baleado. Porque depois que mataram o Baiano, foram em cima de um outro componente da quadrilha dele, o tal do Matheus, que foi ouvido, e tentaram matar, só que não morreu, levou um monte de tiro. E ele lá, ele não podia prestar depoimento, ele é filmado, existe esse vídeo desse depoimento dele filmado. E ele diz o seguinte, quem mandou me matar, matou o Baiano. E foi o testemunha sigilosa. Ele ainda tem o sigilo da testemunha, excelência? Não posso falar o nome, né? Tem, né? Mas tudo bem. Eu não posso falar o nome da sigilosa. Mas eu posso dizer que é um traficante. Eu posso dizer que ele é um assaltante. Eu posso dizer que ele estava ali com o único propósito de desviar a atenção. O que se chama, no jargão da inteligência policial, de contra-informação. Voluntarioso. Dizem que ele chegou até lá, eu acho que não, porque ele estava preso. Por quê? Porque ele teve notícia de que o Matheus, que sobreviveu, disse, não, quem mandou me matar foi o bando da testemunha sigilosa.
Entenderam? E daí fica na conta de quem? De quem já está preso. E a banda continua tocando. E o tráfico continua acontecendo. Mas houve nesse caminho uma negligência. Houve nesse caminho, ao menos, uma falta de malícia, para ser mais elegante, por parte dos delegados. Tem que ouvir todo mundo, com calma, com cautela. Se saiu de dentro da cadeia, saiu por intermédio ou de um bilhete, ou de um recado, ou de um telefonema, ou de uma mensagem. Vai na cela, constata, e essa perícia demora a acontecer. São pegos aproximadamente 7 dispositivos de armazenamento de dados telemáticos e telefônicos. Dados telemáticos, aqueles referentes a computadores, né? E nada, absolutamente nada, que possa vincular o Eric a isso que ele foi acusado. Esse testemunho desse sigiloso, desse interessado em incriminar o Eric e interessado em conturbar essa investigação, uma investigação que não foi a fundo, ele não se comprova. Porque ele diz o seguinte: olha, eu estava passando lá, porque eles foram na cadeia ouvir, né? O delegado foi e disseram: ó, Mateus disse que foi você. Ele diz: não fui eu estava passando com uma Fiorino branca na frente, fazendo uma mudança, e aí eu ouvi os tiros. Daí eu cheguei em casa, essa historinha da carochinha. Eu cheguei em casa, minha mulher ela falou: você viu ali que mataram o baiano? Ela falou: eu vi, eu estava lá. Eu vi quando o Gabiru e o Shinoble chegaram num tal do bar do Beto e jogaram as armas no latão, assim, plá. Mas assim, com a tranquilidade que eu tô tomando esse copo d'água, eu vi. Quer dizer, isso é história de quem acredita no Papai Noel, no Coelhinho da Páscoa. E daí o delegado se deu por satisfeito, achou: que legal, bacana, resolvi mais um caso. Tchá, mais um caso resolvido. E vire-se o Ministério Público. O Ministério Público tem que confiar no que tem ali do delegado. E daí ele se convenceu disso. E daí mandou para a perícia, pum, mais um caso resolvido. Quer dizer, isso não está correto. Uma apuração, ela tem que, no mínimo, confrontar os outros elementos. E de tão incabível, desproporcional, fantasiosa, essa versão de que um chegou e atirou, ela não se confirma quando a perícia chega no local, jurada Maila, e eles pegam aqueles estojos é aquilo que a pistola deflagra, né? Aquela casquinha da munição, sai o projétil, que é aquela pontinha, e o estojo fica no local. 12 estojos de pistola 9mm. Isso é mandado à perícia. Por quê? Porque no dia nós temos um elenco de provas. É a prova testemunhal, a documental, a pericial. E para se condenar alguém, você tem que ter, no mínimo, uma confirmação, uma conjugação de alguma dessas provas. Você não precisa tê-las em sua plenitude, mas a confirmação. A prova testemunhal é uma prova sempre muito volátil, né? Se costuma dizer vulgarmente que é a prostituta das provas. Ela pode mudar de acordo com a opinião, com o interesse. Ela pode ir para lá e para cá. Então ela tem que ter uma confirmação. E nem isso, esse testemunho sigiloso, que além de sigiloso é um testemunho mentiroso, mendaz, acrimonioso, e tantos outros adjetivos que se podem emprestar para um sujeito que fez isso, é que essas cápsulas, quando submetidas à perícia, os peritos dizem assim: foram 2 armas, 2 pistolas 9mm e não uma. Não se confirma por si só. A prova pericial não confirma. A perícia de todos esses dispositivos de armazenamento de dados telemáticos e telefônicos também vem aos autos e diz: olha,
não se achou absolutamente nada. Porque como é que funciona isso? Eles pegam, a perícia pega o aparelho, espetam um programa ali que chama-se Celebrite e vem tudo. Tudo que aconteceu naquele telefone. Tudo, absolutamente tudo. Apagou, não apagou, corrompeu, vem tudo lá. Dos 7 dispositivos não há nenhuma menção que se possa ter com vistas a incriminar, indiciar ou mesmo suspeitar que o Eric tenha mandado qualquer ordem de dentro da cadeia. O delegado de polícia, Suas Excelências podem pensar, e fica aqui registrado, que ele tem que ter no mínimo malícia. Um delegado de polícia tem que ser malicioso. Ele não contrastou em nenhum momento, ele comeu aquilo como verdade absoluta e arrastou esse homem às barras do tribunal. O delegado de polícia tem à sua disposição mecanismos de investigação que ele deve consultar, jurado. É mesmo, doutor, mas todo mundo fica quieto, né? Em região de tráfico, sim. Todo mundo fica quieto, não tem a lei do silêncio. Só que essa aqui não era de desconfiar que tinha um voluntarioso lá. Viu, eu sei o que aconteceu isso. Quer dizer... Mas vamos dizer o seguinte, jurado Thiago. Região de tráfico. Lei do silêncio imperando. Aí parou, a polícia não funciona mais. Essas grandes organizações criminosas, elas vêm do quê? Crime organizado. A lei tem dispositivos suficientes para elucidar. Interceptação telefônica. Consulta a agências de inteligência policial. Existe uma agência local de inteligência da Polícia Militar. Existe o Departamento de Inteligência do Estado do Paraná, o DIEP. Igualzinho Vossas Excelências veem nos filmes, tá? Exatamente igual. Com base em todos os locais. Existe uma agência de inteligência da Polícia Federal, do Departamento de Repressão a Entorpecentes. Existe uma inteligência no Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizado, que é o GAECO, com forças policiais das mais variadas fontes, e eles conversam entre si. E, neste caso, é um dispositivo que teria que ter sido usado para elucidar esse fato. Por quê? O risco é muito grande. Ah, não, tá lá, fica nas costas dele. Mas vem cá, será que não estão ganhando dinheiro com isso? Estão entendendo o risco disso? Estão entendendo a crítica desse calejado advogado? Isso não pode acontecer. A absolvição dele é muito mais do que uma medida de justiça. É a cobrança de que a divisão de homicídios de proteção à pessoa tem que trabalhar de acordo com o que determina a lei. Porque se nós não tivéssemos aqui uma promotora de justiça madura, desprovida de qualquer vaidade, professora, preocupada com as garantias dos acusados, nós estaríamos aqui em pé de guerra. Porque quantas vezes eu enfrentei promotores vaidosos que não queriam perder o júri para o Daledoni. E lasque-se o acusado. A vaidade impera. E aí, porque ele já tinha sido condenado por tráfico, iria ocorrer aquilo, o direito penal do autor. Eu condeno porque ele já é um condenado. Isso é um mecanismo. Isso não pode acontecer. Que fique aqui consignado o meu registro de absoluta intolerância a esse tipo de desserviço que uma divisão policial está fazendo. As facções criminosas nascem a partir disso. Alguém está poupando. Eu não vou ser leviano de dizer que esse delegado esteja aí a soldo, amando ou recebendo de alguém, mas é muito estranho. Ou ele é muito ingênuo. Porque quem matou o Rafael, então? Também baleou o Mateus. E aí, Vossas Excelências, assim como eu, assim como todos os presentes, se deparam com o quê? Com os noticiários dizendo guerra no Parolim.
Mas será que tem alguém interessado que essa guerra continue? Esse é o raciocínio que nós devemos fazer. Quando eu invoco a elevação de raciocínio e inteligência de Vossa Excelência, dizendo, mais do que olhar a chuva, é importante explicar como a nuvem se formou. Porque isso é uma acusação escandalosa, imoral, ilegal, injusta, discriminatória. A chance de ser condenado, porque já foi condenado por tráfico e está cumprindo a pena dele, seria enorme. Então esses são os fatos que devem ser colocados também para Vossa Excelência. Que venham aqui e tragam, porque o júri, mais do que um julgamento, é uma lição de vida a todos nós. Uma grande lição de vida. Nós estamos tratando de narco-homicídio, que não foi investigado, que foi negligenciado, e que merece o reconhecimento da absolvição, não só a pedido da defesa, como também do Ministério Público. E além disso, esse recado que deve ser dado à Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa, porque já não é o primeiro, nem o segundo, nem o 10º, que nos deparamos com uma informação de uma testemunha sigilosa, sem qualquer lastro probacional ou mesmo de confirmação, e que aquilo é tido e é havido como verdade absoluta. A ameaça contra um é um risco contra todos nós. Por isso que o Tribunal do Júri existe. Justamente para coibir. Quando nós estamos tratando de uma outra acusação, por exemplo, uma extorsão, que é o juiz togado na vara criminal que vai julgar, nós não temos essa amplitude e plenitude de defesa. Nós não temos tudo isso. Então, por conta disso, se eleva cada vez mais o Tribunal do Povo, a Justiça Popular. Essas portas abertas aqui, democratizando a justiça. Porque Suas Excelências imaginem o que faríamos se o Poder Judiciário começasse a virar algo tirânico. Decidem, mandam prender, mandam buscar e aprender, determinam que cessem direitos. Então essa é a prova de que o Tribunal do Júri efetivamente é a forma mais democrática de justiça. Não é à toa. Não é à toa. A nossa Constituição Federal, ela inicia dizendo que todo poder emana do povo e por ele será exercido. Desejo é que mais e mais crimes fossem julgados pelo povo. Sob a presidência sempre de um magistrado que vai conduzindo tudo isso. Então, senhores do júri, o reconhecimento da absolvição deste homem tem todos esses significados. Dr. Caio, quer fazer uso da palavra? Existem todos esses significados. Resultado de que este depoimento dele não se confirma em nada, porque vão até a cela, aprendem o dispositivo e nada encontram. Chegam até o local, colhem os elementos de convicção, que são as cápsulas deflagradas, e elas não se encaixam com aquilo que ele disse que a mulher viu. E essa mulher nunca apareceu. O juiz determina que os antecedentes dessa testemunha sigilosa vêm aos autos e se confirma ali que ele, além de testemunha sigilosa, é um traficante, é um ladrão, e que também foi condenado por denunciação caluniosa. Um sujeito que está ali servindo o crime organizado, atendendo aos interesses de organizações que fazem dessa região da nossa Curitiba, a Vila Parolim, um dos lugares mais violentos do Brasil.
E nós temos como coibir isso? De certa forma, sim. Porque o crime é organizado. E como organizado, além de funcionar antes de uma execução dessa, funciona durante, executando, e depois, funcionando de molde a turbar, atrapalhar, tirar de vista os verdadeiros autores. E o que nós esperamos da polícia é que ela não seja ingênua, que ela não seja corrupta, que ela não seja negligente. E é por conta disso, em razão disso, até conversando com um dos promotores aqui, em recente julgamento que fazíamos junto lá na comarca de Rio Negro, o doutor Marcelo Bauser, ele me disse: a toda impronúncia ou a toda absolvição, eu mando para a delegada-chefe da Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Existe um princípio chamado princípio da obrigatoriedade, que o promotor chegou ali, notícia de um fato criminoso. Ele tem que colocar a hipótese acusatória. Agora, ela não parou em pé. E agora o povo, investidos da função de juízes de fato e do fato, vão dizer o direito, aplicando a justiça. Suas excelências serão indagados. Então, todo mundo já fez júri aqui? É o seguinte, primeiro quesito, no dia 16 de setembro de 2019, por volta das 17h42, em via pública, na rua Sergipe, em frente ao numeral 1297, bairro Vila Guaíra, em Curitiba, Rafael da Silva Santos foi vítima de disparo de arma de fogo que lhe causaram as lesões descritas em seu laudo de exame de necropsia, que foram a causa eficiente de sua morte. Isso aqui aconteceu. O Rafael foi alvejado e o Rafael faleceu naquele local. Existe um exame de local de morte que constata isso. Tanto a acusação quanto a defesa concordam nisso. E todo o processo conduz que ele realmente morreu em virtude de disparos de arma de fogo naquele local. Porque lá esteve uma perícia, que é o Instituto de Criminalística, e esse corpo foi mandado ao Instituto Médico Legal, que lá se atestou o óbito em decorrência de disparos de arma de fogo. Isso é fato incontroverso. Suas excelências receberão uma cédula sim, uma cédula não. Podem responder sim. Ele realmente morreu naquele local, naquela data, em decorrência de disparos de arma de fogo. Segundo quesito. O acusado Eric de Souza Leal concorreu ao fato ordenando a ação delituosa de dentro da penitenciária? Não. Tanto a acusação quanto a defesa pedem que suas excelências votem não. Porque essa acusação levantada pelo voluntarioso, criminoso, sigiloso, não parou em pé. Então o voto é não. Se ultrapassarem esse quesito, tem um quesito obrigatório. Suas excelências disserem não. Correu. Ao contrário do que pede o Ministério Público, ao contrário do que pede a defesa, ao contrário do que mostra a ação penal e do que não mostra o inquérito policial, eu vou condenar. Serão ainda indagados. Nessa hipótese, o jurado absolve o acusado? Sim, absolve o acusado. Mas é o quesito 2 que nós pedimos e precisamos, por uma questão de justiça, que suas excelências neguem que o Eric de Souza Leal tenha concorrido ordenando a ação delituosa de dentro da penitenciária. Compreenderam? Esses são os quesitos que suas excelências irão responder. Essa é a medida que se impõe. Então, sem maiores delongas, em nome da lei, eu requero a vossas excelências que neguem efetivamente essa indagação de que o Eric tenha mandado de dentro da penitenciária matar Rafael, o alcunhado baiano. Excelência, devolvo a palavra.
Com licença. Obrigado. Doutora Roberta, gostaria de retornar em réplica? Não. Me dirijo ao Conselho de Sentença. Pergunto a Vossas Excelências se entenderam aquilo que foi dito pelo Ministério Público e também pela Defesa na tarde de hoje. Estão suficientemente esclarecidos, então solicito a votação em sala especial. Os examinados, presentes autos de ação penal pública incondicionada, registrada sob o número 1296, dígito 57/2019, proposta pelo Ministério Público, em face do senhor Véric de Souza Leal, o qual, então, foi pronunciado, então, encaminhado à júri popular, como incurso nas ações do crime de homicídio, na sua forma consumada e qualificada. Na presente sessão, após os debates, sala especial de votação, estou reconhecida a existência do fato, ou seja, na sua materialidade, porém, entendeu o Conselho de Sentença que o senhor Véric de Souza Leal não concorreu para o fato. Assim, uma vez refutada a tese da autoria, restam prejudicados os demais quesitos, por óbvio, e, nesse caso, diante da vontade soberana do Conselho de Sentença, eu julgo improcedente a denúncia para absolver o senhor Véric de Souza Leal da acusação irrogada, então, na inicial. Essa sentença é nesse ato publicada, as partes intimadas, solicito o registro em livro próprio. Ao final do presente julgamento, ao tempo que agradeço as palavras endereçadas a esse magistrado, pelo Ministério Público, pela zelosa defesa, agradeço a participação cidadã de cada uma das senhoras, do senhor, convocando para sexta-feira estarmos todos aqui presentes, inclusive no curso de formação dos novos juízes que estarão aqui conosco na parte da tarde e comigo desde a parte da manhã. Um bom descanso a todos e até sexta-feira. Sessão encerrada.